Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 143, o negócio mais promissor. O movimento pelos direitos das mulheres era uma das maiores tendências no país naquele momento, tendo se desenvolvido ao longo de 50 anos desde seu surgimento no final da década de 1840. De acordo com a trajetória histórica do país, mesmo que Davey não tivesse feito absolutamente nada, o movimento ainda passaria por uma transformação histórica em cerca de 20 anos, quando as mulheres conquistariam o direito ao voto coletivamente. Atualmente, todos os direitos de voto no país estão nas mãos dos homens. Devido à guerra, o número de homens diminuiu drasticamente. Não fosse a grande onda de imigração, composta principalmente por jovens do sexo masculino, o número de mulheres no país provavelmente seria muito maior do que o de homens hoje. Mesmo assim, as mulheres já representavam 51% da população. Se as mulheres obtivessem o direito ao voto, isso desencadearia uma enorme convulsão política em todo o país. Em termos simples, quem conseguisse garantir mais votos femininos teria a maior vantagem política. Davey fundou o Clube dos Veteranos com a intenção de entrar para a política, e o movimento pelo sufrágio feminino era claramente uma oportunidade poderosa para ele. Senhor Calander, a senhorita Penélope pediu-me para informá-lo de que estará presente na manifestação pelos direitos das mulheres em Rodstown às 13 horas, e espera que o senhor possa se juntar a ela. Por favor, diga à senhorita Penélope que estarei lá. Dentro do Hotel Rodstown, Davey respondeu ao guarda que entregou a mensagem e lhe deu uma gorjeta de $1. O guarda ficou extremamente grato pela generosidade de Davey. Um movimento ridículo, Davey. Essas mulheres estão loucas? Que utilidade elas têm? Em tempos de guerra, vamos depender delas para formar um exército e lutar contra o inimigo? Mac zombou sem o menor pudor, uma opinião compartilhada por muitos homens. Mesmo depois de 50 anos, a maioria das pessoas ainda tratava o movimento feminista como uma piada, acreditando que seu sucesso era impossível. Nessa sociedade, todos os trabalhos remunerados permaneciam nas mãos dos homens. A maioria das mulheres mal conseguia encontrar emprego e dependia inteiramente dos homens. Deixe de lado seus preconceitos e arrogância, Mac. Você precisa mostrar às mulheres pelo menos um pouco de respeito, ao menos superficialmente. Davey disse isso casualmente. Ele não esperava uma compreensão profunda de alguém cujo cérebro era basicamente músculo. Já era o suficiente conseguir que Mac não causasse problemas. Na verdade, mesmo que Penélope não tivesse enviado ninguém, Davey teria ido ao comício de qualquer maneira, para conhecer a senhora Calhoun, a líder do movimento pelos direitos das mulheres em Rodstown. Na história do jogo, que se passa em sua vida anterior, a senhora Calhoun foi assassinada pouco tempo depois. Embora nenhum assassino tenha sido confirmado, a família Grey era a principal suspeita. Nessa altura, a família Brightwhite já havia sido praticamente dizimada pela gangue Van der Linde, enquanto os Grays só haviam perdido seu xerife alcoólatra. O patriarca e os outros irmãos ainda estavam vivos. Para liderar uma manifestação pelos direitos das mulheres, a senhora Calhoun era, no mínimo, membro da Associação Nacional pelo Sufrágio Feminino, possivelmente até mesmo parte de sua liderança. Embora as mulheres só fossem conquistar o direito ao voto 20 anos depois, a maioria das pessoas ignorava o imenso poder de compra que elas já possuíam. Resumindo, se Davey conseguisse construir um bom relacionamento com a senhora Calhoun e depois abrir um café em Rodstown, esse café estaria lotado todos os dias. E se ele pudesse usar as conexões dela para conhecer a liderança dos encontros de mulheres em St. Denis, iniciar qualquer negócio voltado para mulheres por lá se tornaria dramaticamente mais fácil. Somente as pessoas do futuro entenderiam verdadeiramente o quão assustador poderia ser o poder de compra das mulheres. Em discussões online futuras, uma classificação comum dos grupos de consumidores passou a ser moças jovens, esposas jovens, crianças, idosos, animais de estimação e, por fim, homens. Contudo, no país atual, a maioria dos empresários se concentra exclusivamente em ganhar dinheiro com os homens, negligenciando as mulheres como um grupo consumidor em sua totalidade. Como alguém vindo do futuro, Davey sabia muito bem o quão poderosos poderiam ser os hábitos de consumo das mulheres. Muitas vezes, aqueles que não ganham dinheiro gastam com o maior desenfreamento, e na sociedade atual, onde o país promove ativamente o consumo acima das possibilidades, esse efeito é ainda mais forte. Assim que as mulheres ricas voltaram sua atenção para seus produtos, enriquecer tornou-se praticamente inevitável. Isso tinha um potencial muito maior do que o negócio de produção ilegal de bebidas alcoólicas. A essa altura, o negócio de aguardente de Davey havia atingido seus limites no Oeste. Sua principal vantagem era o sabor mais adocicado, que agradava muito mais ao paladar das pessoas do interior do que outras bebidas destiladas. Aliado ao modelo de vendas único, esse era o verdadeiro motivo pelo qual Davey conseguia trazer ouro todos os dias. Mas as receitas e os métodos de venda de aguardente clandestina sempre podiam ser copiados. E por ser ilegal, o comércio de aguardente clandestina também gerava conflitos constantes com forças clandestinas. Mesmo que Davey expandisse ainda mais seus negócios, ele jamais conseguiria competir com as enormes gangues do leste. No país, quase 80% de toda a atividade industrial e econômica estava concentrada nas cidades desenvolvidas do leste. Todo o oeste, em conjunto, não chegava nem a 20%. E era exatamente por isso que o oeste era frequentemente descartado como o interior.
Capítulo 144. Unindo-se à marcha. Por favor, Arthur, me ajude. Eu tenho dinheiro. A família Grey tem bastante dinheiro, o suficiente para pagar o que você pedir. Após receber a carta que Arthur havia recuperado, o jovem Beal da família Grey implorou mais uma vez por ajuda a Arthur. Ele sabia da posição de sua família em relação ao movimento pelos direitos das mulheres. Aos olhos da família Grey, o movimento estava profundamente ligado à família Braithwaite. Até mesmo o fato de o comício ter transcorrido sem problema se devia à ligação com os Braithwaite. Afinal, a atual chefe da família Braithwaite era uma senhora idosa que também apoiava os comícios sufragistas. Tudo bem, pelo bem do dinheiro. Arthur finalmente concordou com o pedido de Beal. Entretanto, Davey chegou ao ponto de encontro para o protesto pelos direitos das mulheres acompanhado de 2 de seus homens. Senhora Calhoun, este é Davey Calander. Ele está muito interessado em nosso comício. Ao ver Davey, Penélope naturalmente o apresentou à senhora Calhoun. A senhora Calhoun olhou para Davey, vestido como um cavalheiro de alta posição com 2 subordinados atrás, e disse com agradável surpresa: "Bem-vindo, senhor Calander. Como pode ver, somos quase todas mulheres aqui. É raro ver homens." Sua reação não foi de choque, na verdade, ela já o esperava. Penélope já havia conversado com ela sobre Davey. Garantir o apoio de pessoas ricas era vital para o movimento pelos direitos das mulheres. A causa exigia dinheiro e até então era a idosa Lady Catherine quem fornecia a maior parte do apoio financeiro. "É um prazer conhecê-la, senhora Calhoun. Sempre acreditei que as mulheres devem desfrutar dos mesmos direitos que os homens, não apenas o direito ao voto, mas também igualdade de oportunidades na educação, no trabalho e na política. Se a senhora Calhoun estiver disposta, terei a honra de participar desta marcha de protesto e oferecer toda a ajuda modesta que puder para a segurança de todas as jovens e mulheres participantes." As palavras de Davey encantaram a senhora Calhoun. Ficou claro que ele apoiava genuinamente os direitos das mulheres. As mulheres sozinhas raramente conseguiam gerar impacto público suficiente. Somente com o apoio de mais pessoas ricas o movimento poderia ganhar maior visibilidade. "Esta é a melhor notícia que ouvi o dia todo, senhor Calander. Com o seu apoio tenho certeza de que esta marcha será um sucesso absoluto", disse a senhora Calhoun radiante. Arthur e Beal também chegaram logo em seguida. "Beal, o que você está fazendo aqui?" Penélope, feliz em vê-lo, imediatamente ficou tensa. "Não posso deixar você fazer isso, Penélope. Você pode acabar morta", sussurrou Beal. "Estou preparado para arriscar minha vida por isso, Beal. Você sabe disso. E você não precisa se preocupar muito. Conseguimos o apoio do senhor Calander. Com a ajuda dele, a marcha correrá bem", disse Penélope, olhando para Davey, que ainda conversava com a senhora Calhoun. Arthur também se virou para olhar e avistou Davey no mesmo instante em que Davey o notou. "Com licença, senhora, meu amigo acaba de chegar", disse Davey à senhora Calhoun antes de se aproximar. "Oh, Arthur, nunca imaginei que te encontraria aqui. Que agradável surpresa." Davey puxou Arthur para um abraço caloroso. "Davey, eu só estou ajudando um rapaz pobre a correr atrás do seu amor", disse Arthur com resignação. A expressão de Penélope endureceu. Ela não esperava que Beal aparecesse, e certamente não ao mesmo tempo em que sua família planejava arranjar um casamento entre ela e Davey. Pior ainda, Arthur, o entregador das cartas, acabou sendo amigo de Davey. Não havia mais como esconder nada. Eu sinto muito, senhor Calander. Penélope gaguejou, sem saber como se explicar. Beal pressentiu que algo estava errado. "Penélope, o que está acontecendo?" Davey passou o braço em volta do ombro de Arthur e sorriu. "Todos têm o direito de escolher e buscar o próprio amor, senhorita Penélope. Sei muito bem o que a senhora Braithwaite tem em mente, mas a verdade é que eu já tenho alguém por quem gosto. Então, por favor, senhorita Penélope, não se sinta culpada por nada disso." Penélope sentiu um alívio imenso. Se Davey tivesse contado à mãe sobre ela e Beal, teria sido um desastre. "Obrigada, senhor Calander", disse Penélope sinceramente. Beal não sabia os detalhes, mas imaginava que estivesse ligado à família Braithwaite. Pelo menos por enquanto, as coisas pareciam estar melhorando. A pedido de Beal, Arthur assumiu mais uma vez o papel de cocheiro da marcha. A senhora Calhoun jamais pediria a Davey para dirigir a carroça, mas com Arthur a história era diferente. A caminho da marcha, Davey e seus homens simplesmente cavalgavam ao lado da carruagem. Capítulo 145. Um investimento sólido. Em frente ao Rodstown Bank. Foi nesse local que estava sendo realizada a manifestação pelos direitos das mulheres. Os gritos das mulheres e moças em cima da carroça rapidamente atraíram uma multidão de curiosos. A senhora Calhoun estava de pé nos degraus, elevando a voz em um discurso animado enquanto as pessoas lá embaixo a vaiavam. "Voltem para casa. Suas mulheres malditas e tolas. Parece que o circo acabou de chegar à cidade. O que você está fazendo aqui? Que diabos é isso? Meu Deus, você nem sabe o que está fazendo. Vá embora. Volte para casa, para onde você pertence, cuide dos seus filhos e simplesmente saia daqui." Acostumada a tais vaias, a senhora Calhoun permaneceu imperturbável enquanto projetava sua voz por toda a multidão. "Senhoras e senhores, hoje é um grande dia para todos nós. A partir de hoje viveremos como iguais. Justiça e igualdade." Uma gargalhada irrompeu lá embaixo. "Isso vai contra todo o bom senso, um completo absurdo." A senhora Calhoun não hesitou. "Justiça, igualdade e liberdade, exatamente como nossos pais fundadores idealizaram.
Os homens responderam imediatamente: pais fundadores, não mães fundadoras, seu idiota sem cérebro. Ao ouvir a discussão acalorada, Arthur inclinou-se na direção de Davey. Davey, nunca pensei que você se interessaria por algo assim. Embora eu admita, é bem divertido, mesmo que eu não entenda sobre o que eles estão brigando. Davey deu uma risadinha. Os tempos estão mudando, Arthur. As mulheres estão reivindicando seus direitos agora. Estamos à deriva no Ocidente há anos. Nunca vimos esse tipo de disputa civilizada. Mas o movimento pelos direitos das mulheres já dura mais de 50 anos. É mais antigo do que nós. Tudo começou no Oriente. Só agora está finalmente se espalhando para o Ocidente. Arthur suspirou. Davey, quando foi que você começou a saber tanta coisa? Difícil de acreditar que há apenas alguns meses você era igual a mim. Agora você parece alguém criado em uma cidade civilizada, como se já tivesse entendido todo mundo civilizado. Se não tivéssemos vivido juntos todos os dias, eu estaria questionando minha própria memória. Davey passou o braço pelo ombro de Arthur. Arthur, não é complicado. Você não entende porque rejeita a civilização. Eu estou fazendo o oposto, estou a abraçando. Leia os jornais, mantenha-se informado sobre o que está acontecendo. Nada disso é difícil. Como não preciso mais passar o dia dirigindo por aí procurando pessoas para assaltar ou buscando alvos, finalmente tenho tempo para ler livros e jornais. Usar o cérebro para ganhar dinheiro é mais rápido, e paga melhor, do que roubar. Vejamos o dia de hoje, por exemplo. Você vê uma manifestação pelos direitos das mulheres. O que eu vejo é um lugar repleto de dinheiro vivo, só esperando para ser ganho. Arthur olhou fixamente para ele. Muito bem, Davey, não vejo um único dólar. O que foi? Você está planejando sequestrar todas essas mulheres? Davey caiu na gargalhada. Exatamente, Arthur. Vou sequestrar todas as mulheres aqui, vou fazê-las entregar de bom grado o dinheiro que tem nos bolsos. Claro, desta vez precisarei de uma abordagem diferente. Nada tão grosseiro quanto antes. Arthur balançou a cabeça. Ele entendia cada palavra que Davey dizia, mas, de alguma forma, não conseguia entender nada daquilo. Nesse instante, os primos de Beal, Scott Gray e Ian Gray, avistaram Beal e se aproximaram, claramente procurando confusão. Parece que meu empregador vai precisar de ajuda, disse Arthur, preparando-se para intervir. Davey segurou seu braço. Só um probleminha. Fácil de resolver. Ele lançou um olhar para seus dois homens. Eles imediatamente avançaram e arrastaram os dois primos Gray à força. Bem, isso foi realmente um pequeno problema. Mas eu preciso arrancar algumas informações desse garoto. Arthur disse isso enquanto se afastava. Seu principal motivo para ajudar Beal e Penélope era encontrar pistas sobre o ouro. Afinal, ambos eram figuras centrais em suas famílias. Continue, Arthur. De qualquer forma, preciso esperar o discurso terminar, depois, conversarei sobre negócios com a senhora Calhoun. Davey sabia que o plano de Arthur não daria em nada, eles simplesmente não faziam ideia do ouro. Após a saída de Arthur, Davey esperou pacientemente até que o discurso terminasse. Esses discursos ainda não tinham tido muito impacto prático, mas as mulheres precisavam deles. Eles fortaleceram a solidariedade, algo de que o movimento dependia desesperadamente. O discurso finalmente terminou em meio a uma discussão acalorada. Vendo Davey ainda presente, a senhora Calhoun aproximou-se, encantada. Senhora, talvez devêssemos encontrar um lugar mais tranquilo para discutir meu apoio ao seu protesto, disse Davey com um sorriso amigável. Claro, senhor Calander, respondeu a senhora Calhoun cordialmente. Para ela, o maior sucesso da marcha de hoje foi conquistar o apoio de Davey. E para Davey, este foi claramente um investimento promissor. Capítulo 146. NPC que atribui tarefas. Restaurante na cidade de Rhodes. Davey convidou a senhora Calhoun para jantar com ele. Senhor Calander, gostaria de saber como o senhor pretende apoiar nossa manifestação pelos direitos das mulheres. Após uma breve conversa informal, a senhora Calhoun foi direto ao ponto. Normalmente, apoiar uma manifestação pelos direitos das mulheres significava doar algum dinheiro ou fornecer suprimentos. Qualquer coisa que o apoiador se sentisse inclinado a oferecer. E o nível de apoio que Davey ofereceu moldaria a atitude da senhora Calhoun dali em diante. Senhora Calhoun, durante a marcha de hoje, notei um problema muito sério. O comício sequer tem uma base própria. As mulheres precisam ser avisadas com antecedência para poderem se reunir. Isso me leva a crer que provavelmente eles quase não têm oportunidade de se comunicar uns com os outros. Eles só conseguem se reunir quando você os chama. É isso mesmo? Ao ouvir a pergunta, a senhora Calhoun assentiu. O senhor tem toda a razão, senhor Calander. É exatamente assim. Davey prosseguiu. É por isso que um pouco de dinheiro ou apoio material realmente não mudaria muita coisa. Decidi comprar uma loja relativamente grande em Rhodes e transformá-la em uma cafeteria. As senhoras poderão se reunir lá a qualquer hora, saboreando doces, tomando chá com leite, e o local poderá servir como base para o seu comício. O que a senhora acha, senhora Calhoun? E toda a equipe será composta por mulheres. Se alguma delas não souber fazer café ou doces, posso enviá-las para Saint Denis para treinamento. Naturalmente, eu cobrirei todos os custos. A senhora Calhoun soltou um suspiro discreto. Ó céus, senhor Calander, mal posso acreditar que o senhor está oferecendo um apoio tão grande para o nosso encontro. Estou verdadeiramente grata. Acredito que todas as senhoras e jovens mulheres de Rhodes o terão em altíssima consideração. Um café como ponto de encontro e emprego para mulheres, não poderia haver ideia melhor.
Ficar de pé nos degraus do banco de Rhodes gritando com os homens, como já havia feito antes, dificilmente seria apropriado para uma dama. Mas falar de uma cafeteria com uma xícara de café ou chá com leite na mão, essa era uma cena muito mais digna. Só. Senhor Calendar, se possível, os doces e o café poderiam ser um pouco mais acessíveis? Sinto muito. Só espero que mais mulheres possam desfrutar de algo respeitável. Seu tom de voz continha um apelo suave. Os cafés normalmente abriam em cidades, não em vilas pequenas, e geralmente eram frequentados apenas pela classe média. Rhodes obviamente não tinha poder aquisitivo para frequentar um estabelecimento de luxo. Davey sorriu. Não se preocupe, senhora Calhoun. Como o café está sendo construído para senhoras, não se destina a gerar lucro. Toda senhora ou jovem que entrar receberá uma xícara de café ou chá com leite gratuita por dia, juntamente com uma sobremesa delicada. Esse é o meu apoio ao encontro pelos direitos das mulheres. Quanto ao nome do café, acho que Calhoun Café soa perfeito. O que você acha? A senhora Calhoun mal podia acreditar no que ouvia. Davey estava apoiando o comício muito mais do que ela jamais imaginara. Abrir um café, gerar empregos, oferecer café e sobremesas grátis. Nada disso representou uma despesa pequena. E dar o nome dela ao café tornou seu apoio inequívoco. Senhor Calendar, se precisar de alguma coisa da minha parte, por favor, não hesite em me dizer. Pela primeira vez, sua sinceridade ficou evidente. Ela entendia que não existia almoço grátis. Davey certamente tinha seus próprios planos. Mas isso não importava. Ela já tinha muito mais do que jamais esperara conquistar. Isso era o suficiente. Após acertar as contas com a senhora Calhoun, Davey foi procurar Arthur. Devido ao seu envolvimento, a família Grey não havia repassado suas informações para Lenny, o que significava que Arthur não havia se juntado a Lenny para lidar com os saqueadores de Lemoyne. Então Davey teria que entrar em cena e atuar como o NPC que entrega a missão. Os Lemoyne Raiders precisavam ser eliminados. Só então Davey poderia transferir sua operação de produção ilegal de uísque diretamente para Rhodes. Do contrário, como ele financiaria o movimento pelos direitos das mulheres? Aqueles cafés, chás com leite e sobremesas delicadas oferecidos gratuitamente, tudo isso valia dinheiro de verdade. Rhodes não era como Valentine, que quase não tinha movimento de pedestres. Sua população permanente era muito maior e era a melhor porta de entrada para St. Denis. Isso significava que a renda de Davey subiria para um nível totalmente novo. Com mais dinheiro, ele poderia contratar mais pessoas e expandir ainda mais seu negócio de produção ilegal de bebidas alcoólicas, dominando lugares como Annesburg e o porto comercial de Van Horn. E embora ninguém ainda tivesse descoberto a receita da aguardente legal, ele pretendia fazer fortuna enquanto ainda podia. Capítulo 147. O plano de Cole. Lagoa Mattock. Tendas espalhadas pontilhavam a área, onde um grande número de membros da gangue O'Driscoll estava reunido. Cole não fazia ideia de que o velho Grey já havia vendido o local de seu acampamento. Maldito Van der Linde, que canalha irritante. Mas desta vez, você vai morrer pelas minhas mãos. Cole estava no centro do acampamento, observando seus muitos homens com um lampejo de crueldade nos olhos. Diferentemente da gangue Van der Linde, a gangue O'Driscoll tinha vantagem numérica. Qualquer um que soubesse atirar, cavalgar e roubar podia se juntar a ela. Assim, mesmo que um grupo inteiro fosse morto, Cole poderia recrutar outro rapidamente. O Oeste nunca careceu de jovens ávidos por fazer um nome para si mesmos, e eles eram excelentes ferramentas descartáveis. Chefe, acabei de receber a notícia. A gangue Laramie atacou Emerald Hant. Donal está gravemente ferido e já voltou para Valentine. Os irmãos Calendar também apareceram em Rhodes. Parece que estão querendo causar problemas com a família Brightwhite. Ao ouvir isso, Cole disparou. Laramie inútil. Aquele idiota. Ele não podia simplesmente matar aquele traidor do Donal para mim? E agora ele ainda está vivo? Um dia, eu mesmo arrancarei a cabeça dele. E aquele garoto também, que era Anduf. Os irmãos Calendar também estão em Rhodes. Nada bom. Mas nosso plano continua o mesmo. Eles deixaram a gangue Van der Linde, não há necessidade de provocá-los. Nosso alvo é o Dat. Se conseguirmos capturá-lo e entregá-lo ao governo, tudo ficará muito mais fácil. Muito bem, senhores. Hora de agir conforme o planejado. A família Grey vinha trabalhando com o governo federal e por meio das conexões do velho Grey, Cole havia construído seus próprios laços com eles, claramente envolvendo acordos que não deveriam ser do conhecimento de pessoas de fora. Mas para Cole, Dat era o homem que matou seu irmão. Nenhuma vingança era extrema demais. Acampamento Clemens Point. Mika estava dizendo para Arthur, enquanto você, aquele velho, e Dat ficavam por aí piorando as coisas para nós, Pearson talvez já tenha aliviado um pouco o fardo de todos nós. Arthur claramente não queria lhe dar atenção e respondeu sem muita convicção, talvez. Nesse instante, Dat se aproximou. Pearson correu rapidamente até ele. Dat, podemos fazer as pazes com a gangue O'Driscoll. Acho que é possível. Dat olhou para ele sem expressão. Do que você está falando, Pearson? Pearson disse, Dat, Mika e eu encontramos alguns rapazes da família O'Driscoll a caminho da cidade. Parecia que as coisas iam ficar feias, mas você me conhece, eu nunca recuo diante deles. Como um tigre encurralado. Ao ver Dat prestes a ir embora, Pearson interrompeu-se apressadamente. De qualquer forma, no fim das contas nada aconteceu, mas começamos a conversar. Eles querem sentar e negociar. Enterrar o machado de guerra como cavalheiros. No momento em que ouviu isso, Dat disse, cavalheiros? Cole O'Driscoll?
Você está louco, Pearson. E você também, Micah. Micah explicou. Dati, você sempre nos diz, façam o que precisa ser feito, mas não se envolvam em brigas sem sentido. Ao ouvir a conversa, Oséias gritou de longe. Eles querem negociar? É uma armadilha, com certeza. Micah respondeu. Claro que pode ser uma armadilha. Mas o que temos a perder ao dar uma olhada? Se for uma armadilha, nós os matamos. Sabemos onde fica o acampamento deles. Se não for, então talvez, só talvez, tenhamos uma chance. Dati balançou a cabeça. Não vejo sentido nisso. Matei o irmão de Cole há muito tempo. E ele matou a mulher que eu amava. Lutei contra o Cole durante tantos anos que mal me lembro de uma época em que não estávamos em pé de guerra. Micah disse. Dati, como você disse, isso foi há muito tempo. Tudo isso. Já se passaram anos, não é? A Pinkerton está nos caçando em Blackwater, assim como Leviticus Corval com seus guardas particulares. E quem sabe quando os conflitos com esses caipiras locais podem eclodir. Podemos mesmo nos dar ao luxo de gastar todos os nossos recursos com isso? E agora temos a gangue Odriscoll no comando de tudo. Nossos inimigos estão se acumulando, Dati. Eu não estou machucando ninguém, estou salvando pessoas. Salvando todos nós. Dati hesitou. Graças a Davey, ele já sabia a localização do acampamento dos Odriscoll, mas não havia atacado, com medo de que o barulho atraísse a atenção das duas famílias principais. Ao saber que Cole queria negociar, Dati ficou realmente interessado em analisar a situação. Muito bem, Micah. Você e Pearson voltem para a cidade, encontrem as pessoas deles e marquem um horário e local. Vamos torcer para que estejam falando sério. Se não estiverem, vou acabar com todos eles. Capítulo 148. Roubando Corval novamente. Sob as ordens de Dati, Micah e Pearson foram enviados à cidade para se encontrarem com membros da gangue Odriscoll. Afinal, isto era a vida real, não um jogo onde a história se encaixa perfeitamente e você pode simplesmente partir quando quiser. Era necessário agendar uma reunião. Tempo, lugar, pessoas, tudo tinha que estar em ordem. Era óbvio que Dati nunca teve a intenção de negociar sinceramente com Cole. Seu plano era simplesmente manter Cole pacificado por enquanto. Como Micah havia apontado, a gangue Van der Linde já tinha feito inimigos demais. E se o plano deles envolvendo as duas famílias mais importantes de Rhodes vazasse, eles estariam em apuros ainda maiores. Ozia compreendeu tudo isso, então não tentou impedir Dati. Em vez disso, concentrou seus esforços na senhora Brightwhite. Desde o último banquete e baile, Ozia havia se aproximado muito mais dela, o que significava que agora ele poderia obter muito mais informações. Entretanto, após o assalto ao banco em Valentine, Bill e Lenny andavam às escondidas nos bares de Rhodes para se divertirem. Karen trocou suas bebidas habituais por uísque e conhaque. Mais de $2.000 eram suficientes para que eles vivessem confortavelmente por um bom tempo. Ei, Arthur, consegui algumas informações valiosas no salão. Interessado em outro trabalho? Bill encontrou Arthur e fez a proposta. Arthur já estava estressado com a situação dos Odriscoll e planejava recusar. Mas, lembrando-se do último golpe, perguntou. Depende do que for, Bill. Acho que sua sorte não vai durar para sempre. Você está me dizendo que já gastou todo o dinheiro da última vez? Aquilo foi mais de $2.000, seu idiota. Muita coisa tem acontecido com a gangue ultimamente. Acho que não devemos causar problemas. Sabe, precisamos manter um perfil discreto agora, não sair por aí criando inimizades. Ou você está simplesmente ignorando o que Dati disse? Bill retrucou. Ei, Arthur, não questione minha lealdade ao Dati, seu idiota cabeça dura. Pense em como meu plano foi perfeito e tranquilo da última vez. Desta vez vai correr tudo perfeito e sem problemas. Eu não sou como vocês, que ficam sempre a estragar tudo com um acidente ou outro. Escuta, Arthur, é um carro forte de pagamento. Às vezes eles baixam a guarda. Não muito longe daqui, num cruzamento tem uma igreja velha e decadente. Toda semana, uma carroça carregada com caixas de dinheiro trancadas passa por aqui. Eles trocam de guarda um pouco ao norte dali, mas a carroça da frente viaja sozinha por um tempo antes de chegar a Rhodes. Essa é a nossa chance. Depois disso, ele se conecta com os outros. Esse é o melhor momento para atacá-los, alvos fáceis. Arthur ouviu atentamente e achou o plano razoável. Roubos eram comuns no oeste e não necessariamente levantariam suspeitas. Um carro de pagamento, hein? Talvez valha a pena tentar. Mas não vai funcionar só com nós dois. Talvez devêssemos levar o Charles. Bill resmungou. Aquele idiota com cabeça de búfalo. Ótimo, Arthur. Se você acha que ele será útil, não vou discutir. Na verdade, eu ia perguntar ao Javier. Sabe, ele tem boas habilidades e já trabalhamos juntos antes. Mas Dati o mandou fazer reconhecimento. A carroça passa antes do pôr do sol. Uma pena realmente. Vamos torcer para que Charles não estrague tudo e arruine meu plano. Bill sempre fora um valentão que implicava com os mais fracos. Ele mal ousava falar com os irmãos Calander, e quando Kieran entrou para o grupo, Bill frequentemente o intimidava. Foi por isso que Arthur queria que Kieran fosse embora com Davey. Charles estava por perto havia apenas alguns meses, mas Bill não fazia nenhum esforço para esconder seu desprezo. Talvez você devesse ter um pouco de educação, Bill. Se o Charles quebrar seus dentes, eu não vou intervir. Arthur já havia trabalhado com Charles antes. Ele sabia que o homem era habilidoso, seja em combate corpo a corpo, tiro ou arco e flecha. Ele é que deveria ter cuidado, Arthur, disse Bill, com um sorriso presunçoso. Arthur apenas balançou a cabeça e foi procurar Charles.
Os três seguiram para o cruzamento que Bill descreveu. E de fato, apareceu uma carroça solitária. Depois de a pararem, perceberam que era a carroça de pagamento de Corval. Corval, que já havia sido assaltada diversas vezes, reforçou a segurança. Mas não adiantou nada contra a pontaria de Arthur, os guardas eram inúteis. Ao cair da noite, eles chegaram a eliminar um grupo de Lemoyne Raiders no caminho. Ah, droga, Bill! Como você não sabia que essa carroça era do Corval? Já o contrariamos muitas vezes. Se ele descobrir que fomos nós, vai gastar ainda mais dinheiro para nos caçar. Isso é uma verdadeira confusão. Arthur reclamou, frustrado. Bill só conseguiu dizer, foi um engano honesto, Arthur. Eu não sabia que era a carroça de Corval. Relaxem, ele não vai saber que fomos nós. O homem está nadando em dinheiro. Ele não vai se importar se ajudarmos a aliviar um pouco o fardo. Eu não devia ter confiado em você, Bill. Se Corval descobrir que fomos nós, estamos em maus lençóis. Talvez eu devesse falar com o Davey, ver se há algo que possamos fazer. Capítulo 149. A compra do rancho, um novo local para destilação de bebidas alcoólicas. Rancho Hill Heaven Rhodes. Ou melhor, agora deveria se chamar Rancho Land. Davey o comprou por $6.000. Ele planejava construir uma nova destilaria clandestina de uísque ali e usar o local como sua base. Mas primeiro, era preciso lidar com a gangue O'Driscoll, que ficava nas proximidades de Mattock Pond, além dos saqueadores de Lemoyne. Mac, você e os homens vão ficar com este lugar por enquanto. Já enviei um telegrama para Valentine, Emindeva trará 30 homens contratados. E tente não me causar mais problemas pelo menos por enquanto, está bem? Após assinar o contrato, Davey deu suas ordens a Mac. Davey, você não pode continuar me culpando por causar problemas. Eu não causei nada. Saint Denis não conta, né? Mac olhou em volta do rancho e bufou. Cara, este lugar é um lixo. Talvez você devesse gastar um pouco mais e construir uma casa maior. Isso aqui está muito deteriorado. Davey disse, sim, vamos precisar de uma casa de verdade. E de um porão escavado para a nossa produção de aguardente. Eu cuido de tudo isso. Estou indo para a cidade encontrar Arthur e conversar sobre como acabar com os saqueadores de Lemoyne. Se eles ainda estiverem por aí, nosso negócio de uísque ilegal não vai decolar. Ligo para você quando precisar. Ah, e fiquem longe do acampamento temporário dos O'Driscoll perto do Lago Mattock. Não os provoquem. Mac murmurou, Dat está ficando cada vez mais tímido. Eles não são nossos inimigos? Você contou a novidade para ele e ele ainda não reagiu. Ah, o velho Dat, isso não tem graça. Desde que fomos embora ele ficou tão cauteloso assim? Davey deu uma risadinha. Quem sabe? Talvez Dat tenha seus motivos. Mas mesmo que ele não queira confusão, Cole com certeza não vai deixá-lo escapar impune. O show vai começar em breve. Após deixar Mac com os homens estacionados no rancho, Davey seguiu sozinho para Rhodes em busca de Arthur. Passaram-se vários dias, mas nem o velho Gray nem a velha Catherine da família Brightwhite haviam enviado notícias. Isso significava que as autoridades por trás deles não haviam aceitado sua proposta. Isso já era esperado. Para o governo de Saint Denis e para Angelo Bronte, Davey era apenas um pequeno empresário sortudo. Cooperar com ele não lhes oferecia muitos benefícios. Então Davey primeiro precisava provar seu valor. Angelo Bronte poderia estar interessado em sua receita de aguardente clandestina, mas isso não significava que ele estaria disposto a dividir os lucros. Assumir completamente a produção de uísque ilegal de Davey era, muito provavelmente, o verdadeiro plano de Bronte. Delegacia de Polícia de Rhodes. Davey encontrou Arthur lá. Mesmo como xerife adjunto temporário, Arthur tinha deveres atribuídos. Não era como no jogo, onde o título significava livre circulação, ficar ausente por muito tempo era considerado abandono de posto e resultaria em sua remoção. Até Dat e Bill tinham que patrulhar Rhodes regularmente. Ah, Davey, eu estava justamente procurando por você. Não esperava que você aparecesse por conta própria, isso é perfeito. Arthur animou-se visivelmente ao vê-lo. Arthur, tenho algumas informações que podem te interessar, mas devemos conversar em outro lugar, não na delegacia. Davey sorriu. Eles saíram e encontraram um lugar tranquilo longe da estrada principal. Davey, é sobre a Cornualha. Você conhece o Bill, aquele idiota que ele é. O plano dele para assaltar o banco de Valentine da última vez nos rendeu um bom dinheiro. Então ele andou bisbilhotando em busca de mais alvos. E encontrou uma caravana de pagamento de salários. Como era de se esperar, Bill, Charles e eu fomos assaltar uma das carroças. E droga, acabou sendo a do Corval de novo. Pensávamos que finalmente tínhamos nos livrado dele e agora acertamos em cheio. Mesmo estando mascarados, tenho quase certeza de que ele vai adivinhar que éramos nós. Então, Davey, preciso da sua ajuda. Arthur parecia genuinamente preocupado. Ele realmente não queria continuar provocando Corval. O maior problema deles agora era Corval, e os agentes da Pinkerton que o seguiam por causa dele. Davey apenas balançou a cabeça negativamente. Na história do jogo que se passava em sua vida passada, aquele roubo acidental da carroça de Corval fora obra de Arthur. Agora Arthur estava aposentado em sua fazenda em Valentine, e Bill conseguiu recriar a mesma confusão. Tudo bem, Arthur. Sinceramente, você não deveria se preocupar se Corval vai adivinhar. Mesmo que você não tivesse feito nada, ele ainda te culparia. Partindo do Caliga Hall, propriedade da família Gray, atravesse o rio Camassa em direção a Saint Denis. Depois de atravessar a ponte, você encontrará uma empresa de transporte de cargas que também pertence a Corval.
O carro forte que você roubou provavelmente estava ligado a essa operação. Este é território dos Lemoyne Raiders. Aposto que Corval tem um bom relacionamento com eles. Capítulo 150. A Casa de Hadley. Corval, como magnata das ferrovias, tinha uma reputação ruidosa e temida em todo o Oeste. Portanto, o fato de ele ter trabalhado com os Lemoyne Raiders não foi nenhuma surpresa. Os Lemoyne Raiders não se limitavam apenas a Rhodes. Rhodes tinha apenas um pequeno líder local, e mesmo o nome Lemoyne Raiders era principalmente regional. Nos Estados Unidos, eles eram conhecidos como a Liga Branca, um grupo com milhares de membros e grande influência em todo o país. Eles têm como alvo afro-americanos, sulistas brancos que não apoiam o Partido Democrata do Sul e nortistas. Ao mesmo tempo que se envolvem na política, também comandam uma grande operação de tráfico de armas, o que os torna os maiores negociantes de armas dos Estados Unidos. É claro que a maioria dos membros da Liga Branca não está perfeitamente unida. Cada facção tem seu próprio território e comércio. Seu único líder nominal em comum é Lindsay Wofford. Muito bem, Davey, eu sei que Corval é podre de rico, e agora sei que ele também está negociando com os Lemoyne Raiders. Então, o que fazemos agora? Talvez você devesse me explicar tudo, amigo. Acho que meu cérebro está começando a falhar. Arthur ouviu Davey explicar tudo, sentindo uma dor de cabeça a caminho, então perguntou diretamente. Como quiser, Arthur. Sinceramente, você deveria usar mais o cérebro. Li em algum lugar que se você não usa com frequência, ele enferruja como um revólver. Então, em seguida, vamos eliminar os Lemoyne Raiders. Corval com certeza vai pagar a eles pela ajuda, isso aconteceu em território deles. E eu tenho informações, os Lemoyne Raiders estão envolvidos em um negócio de armas. Eles devem ter bastante dinheiro guardado, o suficiente para te dar um bom lucro. Matar 2 coelhos com uma cajadada só, não é? Davey cavalgou à frente com Arthur ao seu lado, enquanto se dirigiam para um local específico. Muito bem, Davey. Se é assim que funciona, meu cérebro já deve estar completamente enferrujado. Mas seu plano é sólido, roubá-los e atrapalhar os planos de Corval ao mesmo tempo. Mesmo assim, é melhor você me dar mais detalhes sobre esses Lemoyne Raiders. Não quero virar uma peneira. Arthur riu. Conversar com Davey era fácil, confortável. Ele o lembrava um pouco do antigo Dutch, e isso fazia Arthur confiar ainda mais nele. Davey disse, vou pedir para o Mac ir com você. Aquele cara não pode ficar sentado no rancho comendo de graça o dia todo. Ele precisa se movimentar um pouco. Talvez seja melhor trazer Lenny e Charles também. Aqueles saqueadores de Lemoyne tratam negros e índios como escravos. Ao sul de Rhodes, em um lugar chamado Shade Belly, há uma mansão abandonada. Essa é a base deles. Eles têm uma metralhadora machine e cerca de 40 homens. Você precisa eliminar o atirador primeiro, ou entrar será um pesadelo. Mac ainda está traumatizado pelos machines depois de Blackwater. Arthur respondeu, não se preocupe, eu o eliminarei primeiro. Uma metralhadora machine é um prêmio e tanto. Pode ser vendida por uma boa quantia. Davey, se você quiser, pode simplesmente trazer de volta. Suas informações são muito melhores que as do Bill. Aquele idiota é inútil. Ah, certo. Você não estava procurando a gangue Laramie? Algum progresso? Davey disse, quase. Comprei um rancho. Vou mandar alguém para Saint Denis para atraí-los a atacá-lo. Vou armar uma emboscada. Quando eles aparecerem, vamos acabar com eles. Eles andam ficando cada vez mais espertos ultimamente, se escondendo por Saint Denis. Não tenho tempo para ir atrás deles. Arthur deu uma risadinha. Bem, aposto que a gangue Laramie se arrepende de ter aceitado aquele contrato. Mexer com você nunca acaba bem. Mas Davey, nós já saímos de Rhodes. Para onde exatamente estamos indo? Não é essa a direção do acampamento? Você pretende parar para conversar com o Dutch? Davey disse, Arthur, não estou com vontade de conversar com o Dutch sobre nada. Estamos indo para um lugar chamado Casa de Hadley, não muito longe do acampamento. Há um acampamento temporário dos Lemoyne Raiders por lá. Acho que eles estão bisbilhotando para obter informações sobre vocês, então vamos eliminá-los primeiro. Só 7 ou 8 homens, nós 2 damos conta do recado. Arthur respondeu, certo. Provavelmente estão aqui por nossa causa. Dutch e Molly têm brigado muito ultimamente. Molly até falou comigo recentemente, algo sobre lealdade. Sabe como é a Molly? Ela sempre se acha a dona da verdade. É por isso que quase não tem amigos no acampamento. Ela se dava bem com a Abigail, mas a Abigail já foi embora. Ela acha que Dutch pode estar interessado em Mary Beth. Ela perguntou se eu tinha reparado no jeito que ele olha para ela. Para Molly, isso significa que ele está traindo a lealdade deles. Ah, os holandeses, nem sei o que dizer. E não quero me meter nessa confusão. Capítulo 151. A verdadeira força de Arthur. Molly era uma mulher lamentável. Ela sempre amou Dutch profundamente, mas Dutch claramente a tratava apenas como um brinquedo. Ultimamente Dutch havia demonstrado interesse por Mary Beth, afinal, ela não tinha a aparência de uma integrante de gangue, mas sim de uma jovem universitária. E ela era jovem o suficiente, sem nenhum homem ao seu lado. Talvez, no fundo, a mulher que Dutch mais amava ainda fosse Annabelle, aquela que foi morta por Cole. Talvez devêssemos começar a chamá-lo de velho tarado Dutch, Arthur. Aqui somos todos solteiros, e o Dutch está comendo de uma tigela enquanto olha para a panela. Isso já é demais. Muito bem, parece que chegamos, Arthur. Está vendo aquela carroça e a tenda atrás da casa lá na frente? É o acampamento temporário dos Lemoyne Raiders. Deixe-me contar. Apenas 8. Que tal 4 para cada um?
Vamos ver se sua pontaria melhorou, Arthur. Davey disse isso enquanto ainda estava montado na cela. A chegada deles já havia alertado os Lemoyne Raiders, mas os dois não se deram ao trabalho de levar isso a sério. Arthur respondeu, claro, por que não? Eu também quero ver você atirar, Davey. Então vamos ter um duelo de cowboys. Ao se aproximarem do acampamento temporário dos Raiders, vários homens já haviam sacado suas armas e gritado um aviso para Davey e Arthur sumirem dali. No instante em que se colocaram ao alcance, Arthur e Davey sacaram seus revólveres quase simultaneamente e abriram fogo. Os tiros irromperam um após o outro. Quando a poeira baixou, os 8 homens jaziam mortos, cada um atingido na cabeça sem chance de reagir. Diante de um atirador de elite, os pistoleiros comuns não passavam de galinhas e cães vadios. Arthur, seus arremessos melhoraram incrivelmente rápido, disse Davey, sem conseguir esconder seu espanto. Mesmo com essa breve troca de palavras, ele pôde sentir o quanto a habilidade de Arthur havia evoluído drasticamente. Para os seus próprios padrões, Arthur já havia alcançado o domínio da habilidade olho morto com velocidade 5 vezes maior. Mesmo com a vantagem de sua pistola M1899, Davey mal conseguia acompanhá-lo. O que significava que em termos de força real em combate, Arthur já havia superado Davey completamente. Tal crescimento era absurdo, claramente a bênção de um protagonista. Mesmo Mac, após incontáveis rodadas de prática, ainda estava longe de dominar o olho da morte em velocidade fínsima. E Davey sabia que esse não era nem o limite de Arthur. Sem a tuberculose para o debilitar, quem sabia se a força de vontade de Arthur se transformaria novamente e o impulsionaria à aterradora velocidade óctupla. Mas atingir a velocidade 6 vezes maior era praticamente garantido. E a velocidade 6 velocista, na época dos faroestes, era o auge do auge. Mais tarde, isso colocaria um homem entre os melhores agentes, os reis dos pistoleiros. Nossa, Davey, eu não esperava que sua mira fosse tão boa. Isso realmente me surpreendeu. Arthur não entendia o conceito de olho morto, mas ainda assim conseguia sentir a força de Davey, que agora se igualava à sua. Depois de eliminar os saqueadores de Lemoyne, Arthur desmontou para pilhar os corpos. Ele sempre foi diligente assim, nunca desprezava pequenas conquistas. Davey, por outro lado, já não se importava com essas migalhas. Esses coitados, 8 deles juntos não ganham nem $20. Ah, Davey, está começando a parecer que eles realmente esconderam uma grana preta, resmungou Arthur. Davey respondeu, a exploração está em todo lugar, Arthur. Acho que Shade Belly não vai te decepcionar. Arthur deu de ombros. Certo, vamos torcer para que sim. Há mais uma coisa, Davey, sobre a gangue O'Driscoll. Micah e Pearson encontraram alguns dos homens deles enquanto faziam compras em Rhodes. Parece que quer conversar sobre a paz. Uma piada. Ozia acha que é uma armadilha. Mas aquele rato convenceu Dat a se encontrar com Cole. Eu realmente não entendo o que Dat está pensando. Nós já sabemos onde fica o acampamento de Cole. Por que não entrar e eliminá-los? Davey não ficou nada surpreso. Arthur, assim que marcarem um horário, me avise. Tenho alguns homens vindo de Valentine. Eles podem ser úteis. Se eles fizerem alguma coisa, nós os eliminaremos juntos. Por hoje vamos eliminar os Lemoyne Raiders, mas isso terá que esperar até o anoitecer. Será mais fácil nos movimentarmos então. Arthur assentiu com a cabeça. Sem problema, Davey. Preciso voltar ao acampamento primeiro pegar Lenny e Charles. Nos encontraremos no salão em Rhodestown. Davey assentiu com a cabeça e voltou para encontrar Mac. Ele não estava preocupado em invadir a base dos Lemoyne Raiders em Shade Belly. Em uma escaramuça com cerca de 50 homens, especialmente em um ataque surpresa, a presença de um atirador de elite representava uma vitória esmagadora, absoluta e unilateral. O sistema Dead Eye não se aplicava apenas a revólveres, funcionava da mesma forma com rifles de precisão. Coloque uma mira 6x, ative o olho da morte, e um atirador de elite se transforma em uma máquina de matar ambulante. Davey também participaria da operação, embora principalmente para a limpeza posterior. Ele também precisava que alguns homens transportassem a metralhadora Machine em uma carroça. Levar o Mac junto era para impedi-lo de se afogar na bebida todos os dias, desperdiçando suas habilidades com armas e sua força. Nos Estados Unidos, no Ocidente, seja agora ou no futuro, não existia segurança real. Só sendo forte um homem poderia sobreviver. Se alguém não conseguisse lidar nem com algumas dezenas de bandidos de rua, que direito teria de sonhar em se tornar algo maior? Além disso, esse grupo de Lemoyne Raiders não tinha nenhum atirador de elite. A verdadeira elite da Liga Branca não estava aqui. Aquelas antigas elites confederadas que haviam lutado em campos de batalha reais estavam, em sua maioria, reunidas em torno de seu líder, Lindsay Wolford. Capítulo 152. A metralhadora Machine. Bela sombria. Davey estava a uma certa distância, observando a batalha através de um par de binóculos, com um rifle de precisão com mira telescópica de 8x nas mãos, por precaução. Arthur, Lenny, Mac e Charles já haviam invadido a posição dos Lemoyne Raiders. Do perímetro externo, Arthur, atirando de longe, eliminou o Raider que operava a Machine com um único tiro. O que se seguiu foi uma saraivada de tiros. Embora os Raiders tivessem mais de 40 homens, a maioria deles não eram verdadeiros pistoleiros, apenas jovens impetuosos enganados para se juntarem à Liga Branca. Os poucos que possuíam alguma habilidade foram facilmente derrotados por Mac e os outros. A sua saraivada de balas acabou por atingir apenas o ar. A briga não durou muito. Em menos de meia hora, tudo acabou.
Percebendo que não havia esperança de reverter a situação, o líder dos raiders tirou a própria vida. Davey chegou com alguns homens e uma carroça para levar embora a metralhadora Machine. Oh, Davey, quando foi que você ficou tão tímido? Agora fica de guarda do lado de fora? Naquela época, você era sempre quem estava à minha frente. Bem, acho que esses novatos não valiam o seu tempo mesmo. Mac lançou uma provocação quando Davey se aproximou, mas quando seus olhares se encontraram, seu tom mudou imediatamente. Escuta, Mac, pare de achar que você é um atirador invencível. Se aqueles garotos não fossem péssimos atiradores, eles teriam pelo menos 3 chances de te matar agora mesmo. Até o melhor atirador está a uma bala da morte. Livre-se dessa arrogância. Você pode ter sucesso 99 vezes, mas um único tiro é tudo o que precisa para acabar com você. Não pretendo ser eu quem vai te enterrar, Mac. Ao ouvir a bronca do irmão mais velho, Mac suspirou. Tudo bem, você tem razão, Davey. Serei mais cuidadoso. Arthur ouviu a conversa dos irmãos Calander e riu. Ah, Davey, agora você está falando igualzinho a Ozia. Ele sempre nos dá sermão do mesmo jeito. Davey deu de ombros. O que posso dizer? Sou o irmão mais velho. Da família Calander, só restam nós dois. Nesse instante, Charles e Lenny se aproximaram. Obrigado, Davey, disse Charles sinceramente. Lenny reiterou seus agradecimentos. A Liga Branca escravizou pessoas negras e brutalizou todos os não brancos sem qualquer restrição. Humilhação, roubo, assassinato. Tanto Lenny quanto Charles haviam sofrido em muitos lugares. E embora os Estados Unidos tivessem leis contra a discriminação, certos preconceitos já estavam profundamente enraizados na mente das pessoas. Arthur já havia lhes dito que trazê-los junto foi ideia de Davey. Davey deu um tapinha no ombro de Charles com um sorriso. Excelente trabalho, Charles. Vi tudo. Sinceramente, nem mesmo Mac teria chance contra você. Quero pedir desculpas por algumas coisas que fiz no passado. Espero que isso não tenha deixado nenhum ressentimento. Somos amigos, certo? Charles não esperava que Davey se desculpasse. O incidente com o búfalo sempre o deixou desconfiado dos irmãos Calander, especialmente da falta de respeito deles por suas crenças. Aceito suas desculpas, Davey, disse Charles sinceramente. Como você disse, somos amigos. Mac revirou os olhos ali perto. Ele não achava que um pedido de desculpas a Charles fosse necessário, mas como Davey já tinha falado, ele ficou quieto. Não havia motivo para provocar outra bronca. Davey se virou para Lenny em seguida. Bom trabalho, garoto. Sua pontaria está melhorando rapidamente. Não vai demorar muito para você ser um atirador excelente, Lenny. Lenny realmente tinha talento. Com apenas 19 anos, ele era diligente, proativo e conquistou rapidamente a aprovação de Arthur. Apesar de jovem e ainda não totalmente maduro, ele já era impressionante para sua idade. Muito bem, pessoal, vamos ver que tipo de saque os Lemoyne Raiders deixaram para trás. Sob as ordens de Davey, alguns homens começaram a carregar a metralhadora Machine. Era um excelente equipamento. Mesmo que um atirador de elite conseguisse contornar suas fraquezas, aquele poder de fogo se transformava em uma arma devastadora quando a superioridade numérica entrava em jogo. Os verdadeiros atiradores de elite não eram fáceis de encontrar. Precisavam de talento raro, pontaria refinada e até mesmo uma certa força de vontade de ferro. E apesar de seu poder formidável, uma Machine não era tão cara. Custava cerca de $600. Davey nunca havia comprado uma, pois no país ela era classificada como arma restrita devido ao seu poder destrutivo. Se os agentes federais descobrissem que ele estava transportando uma, um esquadrão de agentes federais estaria em cima dele num instante. Mesmo agora que Davey tinha a Machine em mãos, ele não a usaria levianamente. Mas com a Land Security Company, ele tecnicamente tinha as qualificações necessárias para solicitar uma licença federal de armas. Contanto que pagasse o suficiente, ele poderia operar legalmente uma Machine. O problema era que essas licenças eram extremamente difíceis de obter e exigiam muito dinheiro. Além disso, as leis estaduais variavam muito nos Estados Unidos. Alguns estados permitiam essas armas, outros as proibiam completamente. Mesmo assim, se Davey a usasse no Oeste, ninguém levaria essas regras a sério. Restrições a armas de fogo eram uma preocupação principalmente do Leste. Capítulo 153. Recrutando funcionários novamente. Ao apreenderem a metralhadora Machine, eles também encontraram uma carroça em Shade Belly carregada com suprimentos militares. Lá dentro havia 50 rifles de ferrolho. Considerando o preço de $180 por rifle na loja de armas, o valor total da carga foi de $9.000. Esse foi o maior lucro de toda a operação. A Davey, acho que esses rifles poderiam ser vendidos por um bom preço, mas não sabemos exatamente para onde enviá-los. Talvez você pudesse ficar com eles. Claro, devemos guardar algumas para nós. Essas belezas são praticamente novas. Arthur disse isso depois de abrir uma das caixas na carroça. Davey respondeu, claro, Arthur, mas não posso pagar o preço da loja. Pelo mercado atacadista, o lote vale cerca de $5.000. Posso te dar $3.500. Amigos são amigos, mas negócios são negócios. E sinceramente, se você tentasse vender isso no mercado negro, eles provavelmente não te dariam nem $2.000. Arthur não conhecia bem o mercado de armas de fogo, mas confiava que Davey não o enganaria. Claro, Davey, $3.500 é um bom preço. Arthur concordou e Lenny e Charles naturalmente não apresentaram objeções.
Davey não tinha $3.500 em dinheiro vivo e teria que sacar o dinheiro no banco em Rodstown, mas Arthur e os outros não se importaram. Se Arthur entregaria metade daquilo à gangue era problema dele. Dado o quanto ele ainda confiava em Dutch, essa possibilidade parecia provável. Fazenda de terras. O funcionário sênior Emin Deva chegou acompanhado de 30 trabalhadores. Isso ampliou consideravelmente a influência de Davey em Rodstown. Esses trabalhadores não se pareciam em nada com membros de gangues comuns. Cada um deles era um verdadeiro pistoleiro, melhor até do que a maioria dos soldados comuns. Emin Deva, que já foi sargento no exército, tinha experiência real no treinamento de tropas. Sempre que não havia tarefas a serem feitas, ele supervisionava os treinamentos diários dos funcionários, conduzindo-os em uma estrutura semi-militar. Isso era algo que gangues comuns jamais conseguiriam igualar. Até mesmo a gangue Van der Linde mal possuía algo que se assemelhasse a treinamento de verdade. Os funcionários não se importavam. Trabalhar para Davey significava um salário de $100 e toda a cachaça que conseguissem beber. Onde mais no país você encontraria um emprego tão bom? Emin, não há casas suficientes na fazenda. Nosso povo está tendo que viver em tendas temporárias, e isso não é o ideal. Quero que você vá até a cidade e contrate alguns trabalhadores para construir moradias adequadas. E se algum dos nossos funcionários souber carpintaria, também pode ajudar. Naturalmente pagarei os salários que lhes são devidos. Emin Deva era um imigrante alemão. Sério, disciplinado, raramente sorria. Como muitos alemães, sua expressão era sempre severa. No início da década de 1880, após as crises agrícolas e industriais na Europa, mais de 5 milhões de alemães emigraram para os Estados Unidos. A maioria se estabeleceu nos vales dos rios Mississippi e Ohio, em estados como Ohio, Illinois, Wisconsin e Missouri. Emin Deva estava entre eles. Devido à sua origem, ele nunca foi bem recebido nas Forças Armadas. Apesar de seu desempenho excepcional, certos incidentes acabaram levando à sua demissão. Chefe, é uma honra servi-lo, disse Emin com sua voz grave. Ele tinha esposa e 4 filhos. Precisava desesperadamente da estabilidade que o emprego de Davey proporcionava. Davey pensou por um instante. Emin, você sabe que meu negócio está crescendo. Preciso de mais gente. Mas não confio na maioria das pessoas. Se você tiver camaradas confiáveis, homens pelos quais você possa garantir, e eles estiverem dispostos a trabalhar para mim, você pode apresentá-los. Mas preciso de homens de confiança. E nisso eu confio em você. Você não vai me decepcionar, né, Emin? Nos Estados Unidos, os alemães étnicos representavam cerca de 25% da população. A Primeira Guerra Mundial ainda não havia acontecido. O futuro líder alemão tinha apenas 10 anos de idade este ano. Curiosamente, apesar do grande número de alemães no país, nenhuma das principais gangues era comandada por alemães. As razões históricas foram as principais responsáveis. A era colonial foi dominada pela Grã-Bretanha, França e Espanha com a chegada dos alemães mais tarde. Embora com diligência e inteligência, tenham eventualmente conquistado uma posição estável, jamais alcançaram a mesma autoridade ou status que os britânicos. Quando os Estados Unidos foram fundados, a própria Alemanha estava fragmentada, sem apoio ou influência unificados. Assim, os imigrantes alemães chegaram sem grande apoio e se integraram discretamente à sociedade. Ainda assim, sua influência não foi pequena. Os alemães foram uma das principais forças motrizes da expansão para o oeste, e a maioria das fazendas do meio-oeste foi construída por mãos alemãs. Em algumas cidades e estados, os germano-americanos representavam mais de 40% da população. A Pensilvânia chegou a designar o inglês e o alemão como línguas oficiais. Não foi nenhuma surpresa que Davey estivesse de olho neles. Se tudo correr bem, daqui a 30 anos ele poderá até se ver competindo com o futuro homem forte da Alemanha por mão de obra. Por ora, a contratação de imigrantes alemães para sua empresa apenas fortaleceu a posição de Davey. Afinal, quando se tratava de guerra, eles sempre se mostraram excepcionais. Capítulo 154. O contra-ataque de Lady Catherine. O chefe lhe ordenando que recrutasse alguns companheiros deixou Emin genuinamente animado. Sua expressão normalmente rígida até mesmo esboçou um sorriso. Afinal, ele tinha muitos conhecidos precisando de trabalho. E com o salário que Davey oferecia, ele não se preocupava em encontrar gente. Quanto ao contrabando, um negócio ilegal, quem se importava? Desde que o salário fosse bom, isso bastava. Davey, por sua vez, apreciou a disciplina e a confiabilidade dos alemães. Entretanto, a notícia do extermínio dos Lemony Raiders logo chegou à família Braithwaite. Lady Catherine não estava apenas furiosa, ela estava horrorizada. Para ela, os Lemony Raiders não eram uma força pequena. Eles tinham metralhadoras Machine e dezenas de homens. No entanto, foram esmagados com tanta facilidade. Mãe, nos últimos dias, um grupo apareceu de repente na cidade de Rhodes vendendo bebida alcoólica ilegal. Droga, isso só pode ser obra do Calander. Ele acabou com os Lemony Raiders e agora empurrou o comércio ilegal de uísque para Rodstown. Devem ter se aliado à família Grey. Esses vendedores de aguardente estão nas ruas fazendo negócios abertamente. Eles até se associaram a donos de bares. Todos os bares em Rodstown estão vendendo essa bebida agora. Bartolomeu, o filho mais velho, relatou as notícias da cidade. Nem mesmo Guthrie, o impulsivo segundo filho, deixou escapar nada sobre dar uma lição em Davey desta vez. Em termos de efetivo e poder de fogo, a família Braithwaite era, na verdade, mais fraca que os Lemony Raiders. Eles administravam principalmente negócios legítimos.
Os Brightvites não eram uma gangue violenta, eram fazendeiros, uma antiga e tradicional linhagem familiar. Nossa produção de uísque legal é negócio do Sr. Bronte. Os Lemoyne Raiders também trabalhavam com o Sr. Bronte. Callender comprou o rancho Avens Hill e transferiu dezenas de pistoleiros de Valentine. Atualmente, ele está recrutando trabalhadores na cidade. Não precisamos provocá-lo. Esse é um problema do Sr. Bronte. Talvez esse desfecho fosse inevitável depois que o Sr. Bronte recusou a cooperação de Callender. Informe o Sr. Bronte e deixe que ele lide com Callender. Nosso objetivo é a família Grey. Esses nortistas são competentes. Se ele quer riquezas nossas, talvez possa nos arranjar alguns empregos também. É como queimar as plantações de tabaco da família Grey, se estivermos dispostos a pagar o suficiente. Lady Catherine se acalmou rapidamente. Ela não se tornou chefe da família Brightvight, expulsando o próprio irmão sem muita inteligência. Ao contrário da gangue Van der Linde de Date, Davey tinha uma empresa de segurança a seu favor. Sua força ostensiva por si só já era suficiente para deixar Lady Catherine cautelosa. Os Brightvites não conseguiam lidar com isso. A destruição dos Lemoyne Raiders havia perturbado o equilíbrio de longa data entre as duas famílias, e Lady Catherine precisava de uma maneira de fazer os Grays sofrerem também. Seus pensamentos naturalmente se voltaram para Oséias, que a visitava com frequência. Oséias sempre teve a intenção de atiçar o conflito entre as famílias e não ia perder a oportunidade, especialmente uma que vinha com uma recompensa generosa. É claro que o que realmente lhe importava era o tesouro de ouro pertencente a ambos os clãs. Conforme combinado com Ozia, Arthur e Shan executaram a tarefa de queimar os campos de tabaco da família Grey. Naquela noite, um incêndio devastador consumiu toda a plantação dos Grays. Ozia recebeu seu pagamento, $1000, de Lady Catherine. Mas o que ele não sabia era que depois que ele saiu, Lady Catherine disse ao seu filho mais velho, Bartolomeu, conte a Tavi o que aqueles nortistas fizeram. Aquele velho tolo ainda pensa que aqueles nortistas trabalham para ele até lhes deu distintivos de xerife adjunto. Bem, já é hora de ele aprender o quão tolo foi isso. Vamos ver como Tavi lida com esses nortistas que supostamente trabalham para ele. Oséias pensava que tinha as duas famílias dançando na palma da sua mão. Mas ele não entendia que em Rodstown, essas duas famílias atuavam há mais de um século e possuíam inúmeros informantes. Depois que Date trabalhou para os Grays e destruiu o alambique clandestino de Brightvight, suas identidades e intenções já haviam sido completamente descobertas. O plano de Oséias não falhou por incompetência, falhou devido a uma lacuna de informação, especialmente por sua subestimação dos dois clãs. Uma família que havia perdurado por um século, compartilhando o controle da cidade de Rhodes, não seria derrubada tão facilmente. Tavi mal havia terminado de comemorar a destruição dos Lemoyne Raiders pelas mãos de Davey quando soube que suas próprias plantações de tabaco haviam sido queimadas. O tabaco era a principal fonte de renda da família Grey. Isso enfureceu Tavi e todos os outros membros da família Grey. Eles logo descobriram que foram os nortistas que fizeram isso. Malditos nortistas! Eu lhes dei cargos de xerife adjunto para que pudessem esconder seu status de fugitivos, e esses bastardos ingratos se voltam contra nós. Dentro da mansão da família Grey, o xerife Leigh Grey, embriagado, rugia de raiva. Capítulo 155. Retorno a Valentine. As perdas da família Grey foram enormes. Ozia só havia recebido $1000 de Lady Catherine, mas os próprios Grays perderam dezenas de milhares. Apesar de sua riqueza, suas despesas eram igualmente altas, especialmente agora, às vésperas da colheita do tabaco. Perder as plantações significava perder quase metade da renda anual em um instante. Eles também perderam uma carroça que transportava os salários deste mês de seus guardas. No oeste americano, a maioria das pessoas não tinha conta bancária. Muitas eram analfabetas e muitas não possuíam nenhum documento de identidade formal. Portanto, fosse um magnata como Corval ou qualquer outra pessoa, eles tinham que sacar dinheiro diretamente dos bancos. Esses saques geralmente eram em notas de pequeno valor, notas de $5 ou $10, o que significava que alguém tinha que transportá-las fisicamente. Não podemos simplesmente deixar isso passar. Temos que dar uma lição àqueles nortistas, e àquela maldita família Brightvight também. Aposto minha vida que quem está puxando os cordões é aquela velha bruxa tola. Caramba, ela enlouqueceu? Será que ela realmente quer guerra com a gente? O xerife Leigh Grey bêbado não parava de proferir palavrões. Juke Grey, Lan Grey, Scott Grey e os outros se juntaram à discussão, descarregando sua raiva nos Brightvites e no grupo de Arthur. O salão inteiro mergulhou num caos ruidoso. Os Grays não eram incapazes de absorver o prejuízo financeiro. Eles tinham bases sólidas? Mas o fato de os nortistas serem os responsáveis tornava impossível para qualquer um engolir a afronta. Apenas Beal Grey se manteve afastado. Tavi claramente não queria que seu filho fosse arrastado para o conflito familiar. Chega, senhores. Silêncio. Ao comando de Tavi, o salão ficou em silêncio. Ele prosseguiu. Precisamos lidar com esses nortistas, sim, mas também temos que admitir que cada um deles é habilidoso. Não podemos enfrentá-los diretamente, isso nos custaria muito caro. Talvez eles ainda pensem que não sabemos quem eles realmente são. Isso joga a nosso favor. Aqueles malditos bastardos gananciosos. Tudo que a família Brightvight consegue fazer, nós também conseguimos, usando o mesmo método que aquela velha louca usava. O Sr. Land já exterminou os saqueadores de Lemoyne e assumiu o negócio de produção ilegal de uísque.
O algodão não vale muito. Então, talvez possamos pedir para aqueles nortistas roubarem os garanhões de raça pura da propriedade daquela velha. Eles querem dinheiro, não é? A família Grey não tem dinheiro, mas ainda precisamos dar uma lição a eles. Nossos guardas sofreram pesadas baixas. Espalhem a notícia de que estamos contratando novos guardas familiares. Ouvi dizer que esses nortistas estão de olho naquele carregamento de ouro. Excelente. Com certeza vão cair direto na nossa armadilha. E o acampamento deles, Clemens Point. Já informei os O'Driscolls com quem trabalhamos. Ele me disse que eles guardam um profundo rancor contra aqueles nortistas. Confio que eles nos darão um resultado que nos satisfaça. Agora, senhores, preciso que todos mantenham a calma e não façam alarde. Eu mesmo me encontrarei pessoalmente com aqueles malditos nortistas e os enviarei contra os Brightwites. Como chefe do clã, Tavi detinha imensa autoridade. E para todos os presentes, seu plano realmente parecia perfeito. Use um estratagema de recrutamento de guardas como isca. Embosque os nortistas. Imagine outra gangue atacando o acampamento deles ao mesmo tempo. Aos olhos deles, isso era garantia de esmagar os nortistas, e antes disso, eles ainda poderiam usá-los para atacar a família Brightwhite. Um plano excelente, Tavi. Mal posso esperar para ver aqueles nortistas receberem o que merecem. Ninguém se mete com a família Grey e sai ileso, são lobos imundos e ingratos. Por que não brindamos agora? Considerem isso uma celebração antecipada da nossa vitória. O xerife Leigh Grey, embriagado, tirou seu frasco de bebida e o ergueu bem alto. Os outros concordaram de bom grado. Mesmo que não estivessem tão embriagados quanto Leigh, cada um deles certamente sabia beber. Estação ferroviária da cidade de Rhodes. Davey estava lá esperando por Ozia. Anteriormente, em relação àquele título ao portador da Cornualha, Ozia havia usado a ligação de Davey com o gerente do Banco Valentine para entrar em contato com um banqueiro chamado Nathan Kirk. No entanto, Nathan estava ocupado com outros assuntos e só recentemente confirmou que finalmente poderia fazer a viagem para Valentine. Davey pediu a Arthur que transmitisse a mensagem a Ozia, e eles combinaram de voltar juntos para Valentine. A viagem de Rhodestown até Valentine levava 3 dias a cavalo, e Davey não tinha a menor vontade de passar por isso. Naturalmente, ele escolheu a opção mais rápida. De trem, a viagem durou apenas um dia. Ele já havia comprado 2 passagens para carros de luxo. Em pouco tempo, Oséias apareceu ao longe, cavalgando em sua direção. Capítulo 156. Persuadindo Oséias. Oséias era um mestre da trapaça, um cavalheiro e um ladrão, mas nunca foi um grande atirador. Na verdade, ele era ainda mais adequado a esta nova era do que o Dati. Quando Dati era jovem, ele não se vestia como o cavalheiro elegante que interpreta hoje. Seu primeiro parceiro foi Cole O'Driscoll. Naquela época, como qualquer outro vaqueiro, Dati usava roupas simples de trilha, iguais às de Arthur hoje em dia. Ficou claro que, após conhecer Ozia, Dati ficou sob sua influência. Foi então que ele começou a se aprimorar pintando, lendo, cultivando um senso de cultura. Ozia era 11 anos mais velho que Dati. Quando se conheceram, Dati mal tinha 20 e poucos anos, enquanto Ozia já estava na casa dos 30. A era dos cowboys começou por volta de 1866. Ozia, nascido em 1844, viveu seu auge e seu declínio, o que lhe proporcionou uma compreensão mais profunda do que a maioria sobre como se adaptar aos tempos de mudança. Dentro do vagão de luxo do trem para Valentine, diferentemente dos vagões padrão, os assentos do compartimento de luxo eram dispostos quase como cabines. Davey e Ozia sentaram-se um de frente para o outro. Ozia, ouvi falar da família Grey. Os campos de tabaco deles pegando fogo. Isso não me parece nada típico do Dati. Mas eu não esperava que você fosse tão longe. Talvez você não saiba disso, mas depois da Guerra Civil, a família Grey se aliou ao governo federal. Foi assim que eles garantiram a autoridade policial em Rhodes. Se descobrirem que foi o seu grupo que incendiou os campos deles, o problema não será pequeno. Davey falou seriamente. Embora isso correspondesse aos eventos do jogo que ele se lembrava de sua vida anterior, não parecia algo que Ozia normalmente faria. O motivo mais provável foi que Oséias não compreendia totalmente as 2 grandes famílias, o que o levou a aceitar o pedido da velha senhora Catarina. Oséias lançou um olhar cansado. Davey, se você tivesse me dito isso antes. Agora é tarde demais. E dada a nossa situação, não temos outras opções. Só espero que consigamos manter isso em segredo por um tempo. Os Grey certamente suspeitarão primeiro da família Brightwhite. Mesmo que eventualmente descubram que fomos nós, ainda assim lidarão com os Brightwites antes de qualquer outra coisa. Esse é o tempo que temos para trabalhar. A família Grey já entrou em contato. Eles querem que os ajudemos a lutar contra a família Brightwhite. Assim que o conflito se intensificar, teremos a chance de encontrar aquele estoque de ouro. Se conseguirmos colocá-lo em nossas mãos, finalmente teremos dinheiro suficiente para ir embora. Oséias sabia perfeitamente o quão perigoso tudo aquilo era. Era como dançar na beira de uma faca. Mas como ele mesmo disse, não havia outro caminho. Davey suspirou. Tudo bem, Ozia. Mas lembre-se disto. Essas 2 famílias sobreviveram na cidade de Rhodes por mais de 100 anos. Elas se mantiveram poderosas por um motivo. Não se atém apenas à ganância e à estupidez deles. Enquanto você os usa, eles também podem estar usando você. Encontrei-me com Tavi Grey, o patriarca da família Grey. Se meu palpite estiver certo, eles já descobriram quem você realmente é. Então seu tempo está se esgotando. E quanto ao ouro, é possível que nem eles saibam onde ele realmente está.
O plano contra as duas famílias havia sido elaborado por Ozia e Dati em conjunto, mas o resultado foi um completo fracasso. Na verdade, o plano não era ruim, Ozia simplesmente subestimou as duas famílias. As palavras de Davey fizeram Ozia mergulhar em pensamentos. Ele também pressentiu que algo estava errado. Talvez as coisas realmente tivessem saído do controle. A queima dos campos de tabaco causou um grande alvoroço, mesmo que tenha conseguido mergulhar Rhodes no caos. Davey, não podemos desistir agora. Independentemente do que aconteça, temos que terminar o que começamos. E obrigado pelas informações. Precisaremos ser mais cuidadosos, especialmente com a família Grey. Eles podem já ter repassado nossas informações para aqueles homens da Pinkerton. A única boa notícia é que quando chegarmos a Valentine, talvez consigamos vender esses títulos ao portador da Cornualha por um valor razoável. Essa é a melhor coisa que temos. Ozia vinha tentando encontrar compradores para os títulos recentemente, mas ninguém havia oferecido um bom preço. Na história original do jogo, esses títulos ao portador tinham sido vendidos por apenas cerca de $1000. Graças às conexões de Davey, Ozia havia adiado a venda, aguardando a oportunidade certa. Não se preocupe, Ozia. Estou confiante de que o banqueiro oferecerá um preço justo. Nas cidades civilizadas do Oriente, Corval tem rivais por toda parte. Eles não temem a retaliação de Corval, por isso estão dispostos a pagar mais. E já que o Sr. Nathan Kirk concordou em vir, significa que ele tem os canais adequados. O sorriso de Davey finalmente tranquilizou Ozia. No momento, esses títulos pareciam ser a maior fonte potencial de renda da quadrilha. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.